Olá, meus queridos do nono ano, boa noite, tudo bem? Então, nós estamos aqui para corrigir os exercícios dessa quinzena, tá? De 22/3 a 2/4. Então, acho que a professora vai ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque senão fica muito comprido. Os exercícios dessa quinzena, conforme vocês retiraram lá, ó, são esses aqui. Então, nós vamos corrigir, né? Vamos ver como é que vai ficar o 7, o 8, e depois nós vamos fazer o resto aqui, a parte 2, 9, 10, 11, 12, que aí são os exercícios da reta numérica, que eu vou explicar para vocês aqui o que é a reta numérica dos números inteiros, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro exercício aqui, eu não copiei ele aqui ainda, o exercício 7, porque a gente não sabe, né, quantas linhas usa, porque são expressões numéricas com os números inteiros. E aí a gente precisa das nossas regrinhas. Vocês lembram que a professora mandou, né? Então, da regrinha, sinais iguais, sinais diferentes. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer bem rapidinho para não se estender muito. Eu tenho aqui a seguinte expressão. Negativo 1 com negativo 2 com negativo 3. Como eu tenho mais de dois números aqui, então convém a gente fazer assim, ó. Nós, né, vamos fazendo devagar para você não se confundir. Então, tem aqui negativo 1 com negativo 2. Você deve 1 e deve 2. Você deve 3. E aí, esse outro 3 aqui, você desce. Né, ó. Estou devendo 1 e devendo 2, você soma e conserva o sinal. Você tem que somar a sua dívida, concorda comigo? Então, se você está devendo 3 e deve 3, quanto que você deve no total? 6. Você não pode, nesse caso, deixar o sinal de positivo, porque aí quer dizer que você está devendo, você fica positivo. Não tem muita lógica isso, né? Então, essa primeira dá negativo 6. Tudo bem? Vamos lá agora, letra B. A letra B é negativo 4, negativo 5, negativo 8 e positivo 10. Bora lá. A professora tem que ir trocando de pincel, porque senão vocês não conseguem enxergar, né? Negativo 4 e negativo 5. Soma e conserva o sinal. Negativo 9, aí desce o negativo 8 e desce o positivo 10. Tudo bem? Agora vamos fazer esse aqui. Você deve 9 e deve 8. Como que é? Você deve 9 e deve 8. Com quanto que você fica? Você deve 9 e deve 8. Você não tem que somar a sua dívida? Você fica com 17 ou você deve 17? Deve 17, professora. Isso mesmo. Você deve 17 e abaixo positivo 10. Você deve 17 e tem 10. Ó, sinais diferentes. Você tira, subtrai 17, tira 10, 7. Conserva o sinal do maior, negativo. Certo, gente? Você deve 17, tem 10. Você paga os 10 e ainda fica devendo quanto? 17. Gente, basicamente é isso, as expressões, né? Então, não tem muito. É uma questão mesmo de você ir praticando. Olha assim, negativo 7, positivo 20, negativo 15, positivo 20 e negativo 1. Tem gente que faz a opção de somar primeiro os positivos, depois tira os negativos. Tanto faz. Da maneira que você entender, para mim tá suficiente. Então, ó, esses dois aqui. Negativo 7, positivo 20. Você tem 20, gasta 7. Você fica com quanto ainda? Positivo 13, né? Aí, tudo isso aqui que você não usou, você abaixa. Negativo 15, positivo 20, negativo 1. Agora, nós vamos nesse aqui, ó. Mais 13 e menos 15. Você tem 13 e deve 15. Você deve 2. Aí, você desce o mais 20 e desce o menos 1. Certinho? Aqui, menos 2 e mais 20. O que que você tem? Você tem 20 e deve 2. Você ainda fica com 18 positivo. 18 positivo, menos 1. Você tem 18 e deve 1. Com o que que você fica aqui? Com mais 17. Tudo bem? Vocês estão vendo que cada exercício ocupa uma quantidade de linhas diferentes, né? D, bora lá. O D, mais 8, menos 10, menos 7, mais 13,
menos 14, mais 5 e menos 6. Vamos lá, então. Ó, mais 8 e menos 10, menos 2. Aí abaixa tudo isso aqui. Essa é uma maneira bem explicadinha de fazer, viu, gente? Não tem como errar você fazendo passo a passo. Ó, abaixei. Agora eu vou nesses dois aqui. Tá vendo? Menos 2 e menos 7. Você deve 2 e deve 7, você deve 9. Mais 13, menos 14, mais 5, menos 6. É um exercício de paciência mesmo. Ó, você deve 9 e tem 13, positivo 13, não é? Como que fica a sua situação? 4 positivo ainda, né? 4 mais 4 menos 14 mais 5 menos 6 igual. Ó, tá descendo aqui o funilzinho, ó. Mais 4 menos 14 menos 10 mais 5 menos 6. Menos 10 e mais 5 menos 5 menos 6. Menos 5 e menos 6, deve 5 e deve 6, você deve quanto no total? Você deve 11. Ó, as contas, elas vão se afunilando, né? Nós vamos fazendo sempre as primeiras que aparecer, e aí nós vamos, né, diminuindo até chegar no resultado final. Letra E, menos 13, mais 7, menos 9, mais 5, menos 13. Isso, muito bem. Então, bora lá, meu povo. Ó, menos 13 mais 7. Você deve 13 e tem 7. Qual que é a sua situação? Você continua devendo, né? Deve 6, aí você abaixa o menos 9, mais 5, menos 13. Menos 9 menos 6. Você deve 9 e deve 6. Qual que é a sua situação? Você deve 15, mais 5, menos 13. Ó, estou abaixando quem eu não estou usando. E agora? Menos 15 mais 10, ou menos 15 mais 5, menos 10. Por quê? Deve 15, né? Você deve 15, só tem 5, você paga os 5 e continua devendo 10. E agora? Deve 10 e deve 13, o que você deve? Eu devo 23. Tudo bem? Bora lá. Bora que o vídeo já está se estendendo. Agora nós estamos na letra F. Vou fazer aqui a F. Menos 20, é comprido, hein? Mais 10, menos 10, mais 20. Ai, tomara que caiba. Mais 14, menos 13, menos 1. Coube sim. Vou apertadinho, mais coube. Ó. Menos 20, mais 10, menos 10. Menos 10, vou abaixar. Mais 20, vou abaixar. Mais 14, vou abaixar. Menos 13, vou abaixar. E menos 1, abaixei. Deve 10 e deve 10, deve 20. Agora eu abaixo o restante. Não é isso? Isso. Abaixei. Aqui eu tenho uma situação engraçada. Eu devo 20 e tem 20. Se eu devo 20, tem 20, paguei, zerou, não é isso? Mais 14, menos 13, menos 1. 0 mais 14, mais 14, né? Se eu não tenho nada e somo com 14, menos 13, menos 1. Mais 14, menos 13, você tem 14 e deve 13, você ainda fica com 1 positivo. Opa, positivo, e aqui eu desço negativo 1. Desculpa, gente. Positivo 1 e desci negativo, certo? Mais 1, menos 1. Você deve 1 e tem 1, deve 1 e tem 1. Quanto que deu a minha conta? 0. Tudo bem? Bora lá. G. Na G eu tenho a seguinte situação. Menos 8, menos 10, mais 17, menos 3, mais 4, vai caber. Menos 7... mais 8, menos 1. Certo lá? Bora lá. Menos 8 e menos 10, menos 18. Mais 17, menos 3, mais 4, menos 7, mais 8, menos 1. Abaixei. Menos 18 e mais 17, menos 1.
menos 3, mais 4, menos 7, mais 8 e menos 1. Menos 1 e menos 3, deve 1 e deve 3, deve 4, mais 4, menos 7, mais 8 e menos 1, certinho? Deve 4 e paga 4, 0, aí abaixa, menos 7, mais 8 e menos 1, é igual. 0 e menos 7, eu já sei que vai dar o menos 7, né? Porque 0 é neutro, mais 8 e menos 1. Menos 7 mais 8, mais 1. Abaixo menos 1. Por coincidência, de novo, menos 1 e mais 1. Você tem 1 e deve 1. O que você tem? 0. Também deu 0 essa daí, né, gente? E por fim, H. H é o seguinte: menos 6, menos 7, menos 13, menos 26, mais 54, menos 2. Quanto menos, hein? Deve 6 e deve 7, deve 13. Aí abaixa o resto. Devo 13 aqui também, menos 26, mais 54, menos 2. Devo 13, devo 13, devo 26. Devo 26, mais 54, menos 2. Menos 26 e menos 26. Tô devendo 26 e tô devendo 26. Como que fica a minha situação? Deixa eu pôr mais pra cá. Devo 52, mais 54, menos 2. Devo 52 e tenho 54 reais. Eu pago 52 e ainda fico com 2 positivo, menos 2. Gente, de novo, deu 0? Tenho 2 e devo 2, 0. Certinho, meu povo? Então, esse é o exercício 7. Vamos no 8? O 8, eu vou acabar fazendo ele agora, não vou cortar esse vídeo, não. Já vou fazer ele aqui, ó. O exercício 8. O 8 eu só vou lendo para vocês, tá? E nesse exercício 8, é o seguinte, a gente tem algumas situações e nós vamos ter que indicar com o sinal que representa, tá? Então, vai ficar assim, são 5 situações, ó. Deixa a professora dobrar aqui com vocês, ó. O saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. Crédito é representado pelo positivo, disso nós sabemos. Débito pelo negativo. Então, se eu tenho um débito de 20 e um crédito de 20, desculpe, e um débito de 30, qual que é a minha situação? Menos 10 ainda, né? O saldo obtido por um débito de 50, vamos lendo e colocando. E um crédito de 90 e um débito de 60. E agora? A professora não deixou espaço, né? Mas vamos fazer aqui do lado, ó. Menos 50, mais 90, menos 60. Quanto que dá isso aqui? Menos 50 mais 90, mais 40 menos 60. Mais 40 menos 60, menos 20. Então, essa daqui dá quanto? Menos 20, ó. Débito de 50. Crédito de 90, mais 90 e débito de 60. Ficou essa situação. C. O saldo de gols de um time que marcou 23 e sofreu. Marcou é positivo. Quer dizer que ele marcou. Se ele sofreu 30, é menos, ele perdeu 30. Aqui dá pra gente resolver já aqui, ó. Mais 23 e menos 30. Qual que é a situação dele? Ruim, né? Ainda ficou devendo 7 gols. O saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7-1. Perdeu, negativo. E ganhou 1 só. Perdeu 7 e só fez 1 gol. Então, qual que é a situação? Deve 6. Tudo bem? A temperatura final no congelador, quando ela sai de menos 5, então, ó, sai de menos 5 e aumenta 8. Ele sai do 5 negativo. Como que aumenta 8? Aumenta, né? Aumenta é o quê? Positivo. Qual que é a temperatura final desse congelador? Se deve 5 e aumentou 8, ainda fica como? Positivo 3.
Tudo bem, gente? Então, a professora vai dar uma parada nesse vídeo para separar em duas partes, que agora nós vamos na reta numérica, tá? Beijão, até o próximo.